Olá, meu aluno! Seja bem-vindo à nossa aula, na nossa pós de Direito Imobiliário. Deixa eu me apresentar, você não me conhece, nosso primeiro contato. Espero que nós possamos nos tornar ótimos amigos de antemão. E eu sou o professor Guilherme De Luca. Sim, sou o professor Guilherme De Luca e estarei contigo em algumas aulas, alguns conteúdos e alguns temas, estudando pontos importantes, pontos fundamentais para você que com certeza milita, para você que com certeza conhece essa área, que é uma área tão importante, uma área tão bacana. E olha só, fui convidado pelo professor Júlio, pela Escola Superior Universitária, para estar aqui abordando um tema que eu acho um tema bem interessante, um tema bem sensível e quero sim que você preste atenção, quero sim que você acompanhe a aula comigo, porque valerá muito a pena para você. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de provas. Provas no âmbito do direito imobiliário. Só que para a gente começar o assunto, eu quero falar um pouco para você de produção antecipada de provas. E olha só, um convite. Para você que está assistindo essa aula, segue lá no meu Instagram, @profguilherme, manda lá que você é aluno da Escola Superior Universitária, professor Guilherme, sou seu aluno, estudo com o professor Júlio. Manda lá, faz um stories assistindo essa aula que eu vou repostar você. Vai para você ganhar um like, né? Vai que o amor da sua vida está no repost que eu der e alguém te conhecer lá porque eu te repostei. Então não deixe essa oportunidade passar. Vale a pena falar isso. Bom, mas sem delongas, sem mimimi, sem bate-papo, vamos direto para o conteúdo, porque nós temos muitos assuntos a abordar nessa aula de hoje. E eu quero falar para vocês, inicialmente, sobre essa produção antecipada de provas. O nosso Código de Processo Civil, ele incluiu a antiga ação cautelar de produção de provas, que era destinada justamente a colher provas para aqueles que corriam o risco de desaparecer ou sumir, né? Isso quase não acontece no âmbito do direito imobiliário, né? Então, o nosso atual Código de Processo Civil, ele incluiu essa ação cautelar de produção de provas no nosso livro 1 da parte especial do Código de Processo Civil, que trata justamente dos nossos processos de conhecimento e do cumprimento de sentença. Lá você vai ver que tem um rol, inclusive a seção 2, que trata especificamente dessa produção antecipada de provas. Mas essa produção antecipada de provas, ela é indicada no nosso Código de Processo Civil, conforme artigos 381, inciso 1º do nosso CPC. Justamente quando nós estivermos diante de demora aí na realização de audiência de instrução, ou que pode haver uma frustração acerca da apuração dos fatos, ou até mesmo se nós estivermos diante de prejuízos que possam ser excessivos a qualquer uma das partes, ou até mesmo na medida em que vestígios, ou que nós tenhamos sinais constitutivos de que essas provas que se pretende produzir elas possam simplesmente desaparecer. Alguém pode dar fim, alguém pode sumir com elas, não importa, mas ela corre o risco de desaparecer. Vamos ficar à mercê disso? Lógico que não, né, gente? Mas veja, mesmo com a disposição do CPC, no capítulo das provas, ele não se perdeu no artigo 381, inciso 1º que eu falei para vocês. Porque a natureza cautelar, ela se resguarda na formação do nosso processo. Então, embora a nossa lei ela traga para a gente 3 hipóteses antecipadas de prova, a enumeração do artigo 381, que eu estou falando para vocês, ela não é uma enumeração taxativa, tá? Conforme eu coloco aí na tela, não sei se dá para ver, né? A produção antecipada de prova será admitida nos casos de fundado receio de que venha a se tornar impossível ou muito difícil, a verificação de certos fatos na pendência da ação, prova ser produzida seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de conflito, o prévio conhecimento dos fatos
possa justificar ou evitar o ajuizamento da ação. Essas seriam as hipóteses que, como eu mencionei para vocês, não são hipóteses taxativas. Vale lembrar que no nosso direito imobiliário aqui, que é o objeto dessa pós que você está estudando, segue lá no Instagram, @profguilherme, brincadeira. O que acontece? A produção antecipada das provas, ela é um fenômeno muito comum. Para produzir prova pericial, nos casos de vícios nos imóveis, ou estragos que são feitos por inquilinos, é a medida mais adequada, a medida que mais vale a pena da gente colocar no nosso meio. A produção antecipada das provas, quando nós falarmos aí de uma natureza cautelar, conforme artigo 381, inciso 1º, vou voltar aí para você, de modo especial, nós podemos dizer que ela é proposta antes mesmo de uma ação principal. Se a gente estiver falando de uma obrigação de fazer, ou no ressarcimento de um dano, ou quando nós estivermos diante de concessão de liminar, ou da realização de prova que impossibilita aí os conceitos pelos proprietários enquanto se desenvolve a ação principal. Tudo isso ela pode ser aplicada. Lamentavelmente, em virtude aí de feitos que atrasam o nosso poder judiciário, eu também não vou negar para você não, esse tipo de ação, ele demora bastante. E muitas vezes ela se inviabiliza por conta da demora. Então, toda medida de natureza cautelar, como essa hipótese aqui do 381, inciso 1º, a produção antecipada de provas, ela não dispensa os requisitos do perigo da demora que nós estamos estudando quando a gente estuda uma cautelar. Então, se houver um estrago de imóveis que sejam feitos por inquilinos, e acontece isso bastante, eu faço parte de alguns grupos de imóveis aí para acompanhar como que funciona esse fenômeno, e o que eu mais percebo que isso é praxe muitas vezes do inquilino fazer. Parece que ele tem um gosto, né, de sair e dar uma estragadinha, né? Então, nessa situação, no caso de estragos de imóveis que sejam feitos por inquilino, esse perigo da demora, ele consiste justamente no tempo que o imóvel ele vai permanecer indisponível para fazer uma perícia, e aí vai aumentar os prejuízos do dono do imóvel, que no caso seria o nosso lucro cessante. Então veja, para as demais hipóteses aqui do 381 que eu falei para vocês, não há necessidade de demonstração do perigo da demora. Agora, o inciso 3º, ele é uma hipótese que diz respeito também à necessidade de produção de provas para preparar uma pretensão principal e aí possibilitar a elaboração de uma petição séria ou uma petição que ela se aplique de forma absolutamente responsável no nosso meio. Outra coisa que eu quero falar para você é que ainda que eventual ação de produção antecipada de provas ela venha interromper aí um prazo prescricional que volta a correr integral após o trânsito em julgado, vale nós considerarmos que a jurisprudência ela tem alguns interessantes posicionamentos sobre isso. Olha aí na tela, eu vou colocar para vocês. Espera aí, deixa eu colocar na tela se o slide não me... Ah, o slide me falhou. Ai, gente, que... Ah, não! Olha aqui. Produção antecipada de provas é indicada nos termos do artigo 381, inciso 1º, nas hipóteses em que a demora da realização da audiência de instrução ela pode frustrar a apuração dos fatos ou causar prejuízos excessivos às partes, e ainda na medida em que os vestígios e sinais constitutivos das provas que se pretende produzir possam desaparecer no tempo. Então isso aí é o que diz a nossa jurisprudência, tá? Olha só que interessante também. O TJ de São Paulo falou: interrupção dos prazos com propositura da medida cautelar de produção antecipada de provas, reinício, a citação é válida na medida cautelar de antecipação de provas e ela interrompe a contagem da prescrição, que se reinicia com o trânsito em julgado da homologação judicial. Então isso seria um outro fenômeno também que nós temos, que eu poderia azerbar aqui para vocês, tá? Enfim, feito isso, eu queria falar um pouquinho de um elemento que eu acho bem legal da gente estudar,
já que nós estamos falando de provas no âmbito do direito imobiliário. Já que nós estamos falando de provas, eu quero falar para vocês do exame pericial. Mas afinal, o que é o exame pericial? Gente, no direito imobiliário é muito importante esse exame pericial. E o exame pericial, se você analisar lá o artigo 464 do CPC, ele fala para nós que a perícia ela pode ser um exame, ela pode ser a vistoria e ela pode ser para nós também a avaliação. Ela pode ser esses três elementos nos termos do artigo 464 do nosso CPC. Mas, afinal das contas, né, o que é o exame, o que é a vistoria, o que é uma avaliação? E para você que já estudou processo civil, está aqui nessa pós, tenho certeza que tem um domínio amplo, mas se não tiver também não importa, vai estudar agora. O exame nada mais é, gente, que a avaliação de fato ou circunstâncias que possam ser interessantes à causa por meio de um perito. Então ela está relacionada a pessoa, coisas, móveis, semoventes. Porque, olha só, quem examina a pessoa é o médico. Mas também há exame em livros comerciais, papéis. Agora, a vistoria, ela é uma inspeção que recai no imóvel. Vamos fazer a vistoria daquele imóvel para ver a situação dele. Então, a produção antecipada de provas, ela consubstancia na inspeção urgente de imóveis, que é denominada vistoria. É a vistoria que nos importa. É a hipótese mais comum de produção de provas que eu posso falar para você. E ela é exatamente aquela ligada ao direito imobiliário, porque a vistoria de um prédio, principalmente aí nos casos de locação e estragos que são causados pelo locatário, sem afastar os casos de defeito nos imóveis em razão de falha de construção, são necessários e são objetos para se colocar isso em prática. Então eu posso falar para você que no direito imobiliário, nós nos concentramos em alguns pontos aqui em relação a isso. O teu inquilino, vamos pensar o seu Madruga. O seu Madruga está alugando o imóvel do seu Barriga. Deve 14 meses de aluguel, né? Tudo bem que falta um advogado bom ali para despejar o seu Madruga. Mas nesse caso, vamos imaginar que o seu Madruga saia. Todos os estragos que foram ocasionados por ele, já que ele fez mau uso abusivo, ele obriga aí o locador, após o despejo, a qualificar esses estragos para liberar o conceito e uma nova locação. E aí ele vai cobrar do locatário, do seu Madruga, o valor que ele teve que gastar para apurar tudo isso, tá? Também serve muitas vezes a vistoria para verificar se os vícios e defeitos nos imóveis são em razão de contratos de compra e venda, compromisso, tudo isso também é analisado. A vistoria ela é útil para imóveis locados. Por que ela é útil para imóveis locados? Porque é um meio de prova antecipada para a verificação de estrago sem necessidade de mantê-lo fechado até uma fase probatória de ação principal. E no caso da vistoria também, ela é um recurso utilizado quando vai haver a locação, quando vai se firmar o contrato, para deixar registradas as reais condições que se encontrava aquele determinado local, aquele determinado ponto. Então, é importante você considerar que é útil nos casos de vícios e defeitos aí, principalmente ocasionados por incorporações, permitir a segurança nas fases contenciosas, porque isso vai evitar surpresa com perícias desfavoráveis no curso de instrução, além de facilitar também transação que decorra de provas judiciais. Porque geralmente nesses casos elas são produzidas a partir da necessidade de se prever o resultado da ação que ela vai decorrer. Então a produção antecipada de prova ela é um elemento fundamental que se afirma na medida em que ela é realizada para poder se utilizar a qualquer tempo.
Bacana isso, né? Bacana, eu sei que você gostou. Gente, olha só que legal que eu vou falar agora para vocês. Quando nós falarmos das nossas provas antecipadas, a doutrina, ela classifica em 3 formas importantíssimas. Eu vou colocar na sua tela, mas eu vou explicar cada uma delas para você anotar, para você estudar, para você compreender. Então veja, nós temos as provas preventivas, as preparatórias e também as provas que são chamadas de incidentais. Sobre as preventivas, é quando não tem um objeto direto e imediato na situação. Então a gente aqui visa pela prova do fato, ou seja, assegurar a eficácia de um direito futuro, ou simplesmente fazer com que o seu autor ele possa utilizar como instrumento de autocomposição ou outro meio aí de solução de controvérsia, tá? Ainda que nesse caso o prévio conhecimento do fato ele possa muitas vezes justificar ou evitar o ajuizamento de ação, que é aquela prevista no 381, inciso 3º do CPC. Então veja, o interessado nessas preventivas, prevendo a possibilidade de uma lide que pode ocorrer ou não, ele já vai se acautelar, conservando as provas de um fato, para que, se numa lide ele tenha que provar, ele já tem um instrumento de comprovação. Só para você considerar, você que está estudando aí, antigamente os locatários, para se prevenir contra possíveis ações de locador, ele já promovia a vistoria que comprovasse como que estava o prédio, no momento em que acontecia a ocupação, já nesse momento era feita. Mas esse exemplo ele ficou prejudicado com a redação do artigo 22, vou até colocar aqui para você, artigo 22 da Lei 8.245 de 91, porque essa lei ela obriga o locador a fornecer ao locatário, caso esse solicite, a descrição de natureza minuciosa desse estado do imóvel. E aí ele deve se valer da expressa referência aos eventuais defeitos que venham existir ou não, tá, gente? Isso tudo são as preventivas que nós acabamos de falar. Agora, no caso das preparatórias, eu poderia conceituar para você como aquela que se destina a preparar a prova que vai fundamentar uma ação que já se vislumbra, tá? Veja, elas são preparatórias porque a produção antecipada das provas, no caso de estrago que seja causado por inquilino, ou imóveis que sejam adquiridos com defeito ou vício, eles vão ter que ser considerados, tá? Então, por isso que nós falamos que são preparatórias, porque ela prepara a produção antecipada de uma prova, tá bom? E temos também, aí conforme você pode verificar, as incidentais. As incidentais são as produzidas no curso da ação principal, mas elas são produzidas antes mesmo do momento próprio para serem produzidas. O que acontece aqui? Neste fenômeno incidental, o seu pressuposto é uma ação pendente, ou então a urgência de produzir uma prova antes mesmo da função do perigo de perdê-la. Então vamos pensar em uma prova que deve ser produzida no momento próprio. Quer um exemplo? Isso acontece sempre, sempre, sempre. Testemunha que é arrolada e se encontra aí doente, está com corona, por exemplo. Ou no caso de vício nos imóveis em que há uma necessidade de conceitar, porque senão o imóvel vai cair. Então não pode aguardar a produção de prova durante a instrução da ação indenizatória ou da obrigação de fazer. Tem que produzir logo, porque senão vai lascar tudo. Então, ante a ameaça da perda do seu depoimento, ele pode ser ouvido de forma antecipada, antes da audiência de instrução, que é o momento oportuno sempre para que ela possa ser inquirida, tá? Veja que aqui nós acompanhamos um caso onde a vistoria ela foi necessária porque o imóvel locado ele poderia ser demolido para a construção de uma rodovia em razão da sua desapropriação. É isso que acontece.
É isso que acontece. Então é imprescindível a produção antecipada de provas para avaliação do fundo de comércio, já que nós estamos tratando também de estabelecimentos empresariais. Isso pode acontecer tranquilamente, tá, gente? Tranquilamente. Olha, de forma clara, evidente e oportuna, tá? Eu vou falar para você, eu quero fazer bem bate-papo aqui agora, mas a gente vai falar de bastante artigo, bastante item. Então, se você estiver anotando, vá anotando os artigos para depois acompanhar na lei. Já que nós. Opa, eu balancei tudo aqui. Já que nós estamos falando das nossas provas, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre a questão relacionada aos nossos procedimentos. O que seria isso? No caso dos procedimentos, vale mensurar de início o artigo 382 do CPC. Porque ele fala para nós que na petição, onde a gente estiver requerendo provas, deve-se apresentar as razões que justifiquem a necessidade de antecipar uma prova. Por que você quer antecipar a prova? Baseando-se no próprio 381, que foi aquele que a gente estudou no começo desse bloco. E aí, o juiz ele vai determinar de ofício ou mediante requerimento da parte que aconteça a citação do interessado na produção de provas ou no fato a ser provado, a não ser se não existir um caráter contencioso, tá? Que aí é a última hipótese, que é um pouco provável também no direito imobiliário, vale considerar isso, tá? Então não há um pronunciamento judicial sobre o fato ou suas consequências jurídicas. A antecipação de prova, ela deve ser provocada por petição inicial, e essa petição inicial, vou colocar aqui para você, ela deve seguir o artigo 319 do nosso CPC, que é a regra básica. Então, se for o caso de prova oral, o juiz ele despacha inicial, ele designa audiência para inquirir testemunha, interrogatório das partes. Tudo isso o juiz vai fazer. E aí haverá intimação da testemunha e citação da parte contrária. Agora, se a prova a antecipar for uma prova pericial, o procedimento ele vai ter que ser adaptado, tá? Nos termos do artigo 464, 480 do CPC. Quer anotar? Então coloca aí. Prova pericial, perícia, artigos 464 e 480 do CPC. Tá bom? Anota aí. Gente, nas hipóteses aí que nós estamos estudando, nessa situação, na petição inicial, é importante que o requerente ele formule os quesitos e indique, se ele também tiver interesse, assistente técnico, tá? E aí, nos demais casos, vai haver o requerimento da citação do requerido para acompanhar a perícia, como ampla defesa, contraditório e tudo mais, tá? O juiz ele vai nomear um perito especializado, um engenheiro, se for o caso, para tratar vícios de imóveis. E aí ele vai fixar um prazo de entrega com base no artigo 465 do nosso CPC, tá? 465. Gente, nomeado o perito e intimadas as partes da nomeação, essas partes elas têm um prazo de 15 dias para alegar impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico, apresentar quesitos, nas mesmas regras previstas lá no nosso CPC, tá? Então, na proposta de honorários, que é apresentada pelo perito aí em 5 dias da sua nomeação, também as partes vão ser intimadas para se manifestar no prazo comum de 5 dias, e aí elas vão seguir o arbitramento de honorários pelo juiz, tudo nos termos da lei, tá? Gente, veja que esse procedimento ele é bastante detalhado. E as partes, em comum acordo, elas também podem nomear um perito de confiança de ambas. Isso quem prevê é o artigo 471 do CPC, tá? Outra coisa, os requisitos do laudo pericial, eles se fazem presentes, pessoal, lá no artigo 473 do CPC. Dentre os requisitos, eu não vou falar todos, mas depois vale a pena a leitura, o objeto da perícia, análise técnica, método, as respostas conclusivas, tudo isso tem que se fazer presente, tá?
E, gente, tanto o perito quanto o assistente técnico, ele pode se valer de todos os meios necessários para quê? Para que atenda ao objetivo final. Então, da mesma forma, a parte contrária também tem o direito de manifestar o seu contraditório tranquilamente, nos termos da lei, tá? Então, esse laudo ele deve ser apresentado 20 dias antes da audiência, para que possa ser assegurado ampla defesa e contraditório. O perito tem que se manifestar sobre eventuais impugnações da parte contrária. Tudo isso deve ser considerado, tá bom? Tudo isso deve ser levado à tona. Pessoal, gostou desse nosso primeiro bloco de aula? Eu espero que você tenha gostado, porque eu adorei te conhecer. Segue lá no meu @profguilherme, vai ser um prazer imenso estar com você. Segue lá, troca o like, siga de volta, elogio na última foto e estamos juntos aí até o próximo bloco.